Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão e convido o vereador, professor Milton Lopes, para fazer uma oração. Ficamos em pé, por favor. Alô, boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, senhores vereadores e ao público presente. Senhor presidente, vou fazer uma leitura de uma parte da Bíblia que eu gosto bastante, que é o Novo Testamento. Vou ler o capítulo 5 de São João, que fala sobre o milagre da piscina acrobática. Vai dos versículos de 1 a 30. Bastante. Depois disto, era dia de uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém está a piscina acrobática, que em hebreu se chama Batsaida, a qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, de cegos e de coxos, dos que tinham os membros ressecados, todos os quais esperavam que se movessem a água. Porque o anjo do Senhor descia em certo tempo ao tanque, e movia-se a água. E o primeiro que entrava no tanque, depois de se mover a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava também ali um homem que havia 35 anos, que se achava enfermo. Jesus, que viu deitado e que soube que tinha já muito tempo de enfermo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem que me meta nesse tanque quando a água se movida, porque enquanto eu vou, outro entra primeiro do que eu. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma tua cama e anda. E no mesmo instante ficou são curado aquele homem. E tomou a sua cama e começou a andar. E era aquele dia um dia de sábado. Pelo que diziam os judeus, ao que havia sido curado: hoje é sábado, não é lícito levar a tua cama. Responde-lhes ele: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram então: quem é esse homem que te disse: toma a tua cama e anda? Porém, o que havia sido curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado de muito povo que estava naquele lugar. Depois achou Jesus no templo e disse-lhe: olha que já atrás são, não peques, mas para que te não suceda alguma coisa pior. Foi aquele homem declarar aos judeus que Jesus era o que havia curado. Por esta causa perseguiam os judeus a Jesus, por ele fazer essas coisas em dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai até agora não cessa de obrar, e eu obro também incessantemente. Por isso, pois procuravam os judeus com a maior ânsia para matá-lo, porque não somente quebravam o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. E assim Jesus respondeu. Ele lhes disse: em verdade vos digo, que é o filho, não pode de si mesmo fazer outra coisa, não o que vir a fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer ao Pai, faz também semelhante ao Filho. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, até o pouco de vós ficardes admirados. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos
ele dá vida. Assim também dá o Filho vida àquele que quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao Filho, a fim de que todo homem, ao Filho, bem como honra ao Pai. O que não honrar ao Filho, não honra ao Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê nele, que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que quem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ele ao Filho a vida em si mesmo. Ele deu o poder de exercitar o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acharem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que andarem e obrarem bem sairão para a ressurreição da vida. Mas que obraram mal sairão ressuscitados para a condenação. Eu não posso em mim mesmo fazer coisa alguma. Assim como ouço, julgo, meu juízo é justo, porque não busco na minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é uma parte da Bíblia que fala sobre a humildade. Pedimos a todos agora que rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós seja feita a vossa vontade, assim é no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a não nos deixeis cair em nome do Pai, e do Filho. Amém. Tendo a ata da sessão anterior, em cada disposição dos senhores vereadores, coloca a mesma discussão. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Declaro a ata aprovada por unanimidade para essa Casa de Leis. Convido o vereador secretário Vitor Fabrício para fazer a leitura da matéria do expediente. Boa noite a todos e a todas. Nós temos aqui hoje, então, o projeto de lei enviado pelo senhor prefeito municipal, projeto de lei número 28, de 11 de outubro de 2017. Dispõe sobre os aportes suplementares do município de Jandaia do Sul para a amortização do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência social de servidores públicos do município de Jandaia do Sul e da outras providências. Esse projeto, acho que todos têm consciência da matéria já, e vai ser discutido, então, a sua urgência, regime de urgência na ordem do dia. Temos também um projeto de autoria do vereador Rodrigo Vanoni Alberton, projeto de lei número 15, de 16 de outubro de 2017. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e da outras providências. Então, esse projeto vai estar correndo as comissões, daí, vereador. E aí, todas nas comissões vão ter condição de estar analisando o conteúdo do projeto. Vamos agora aqui para os requerimentos da Casa. Requerimento da vereadora Sônia Ivete Maciel, requerendo ao prefeito municipal para que adquira, com recursos livres, um ônibus destinado ao recolhimento de pessoas no município de Jandaia do Sul e encaminhe aos postos de recolhimento de sangue perante os agentes competentes. Fundamento: a área da saúde é o setor de serviços municipais mais sensível para a população, estando à prova a todo momento. Nesse sentido, considerando que o serviço em questão é um direito de todos e um dever do Estado, é obrigação desta Casa informar os munícipes dos serviços disponibilizados, bem como os respectivos servidores responsáveis, com o intuito exclusivo em contribuir com a boa gestão municipal de saúde.
Desde já agradecemos a disponibilidade, fazendo votos de estima e de extinta consideração. Requerimento da vereadora Sônia Ivete Maciel. Mais um requerimento da vereadora Sônia Ivete Maciel, solicitando ao senhor prefeito municipal que promova uma reunião com o proprietário da funerária Jandaia, os proprietários do Prever e do Plano Aliança, bem como os representantes da Câmara Municipal, visando melhorias na manutenção da capela mortuária. Ocorre que, como não há uma escala definida, uns deixam a manutenção para os outros executarem e vice-versa, fato que tem ocasionado diversas reclamações de nossos munícipes e que requer uma solução imediata. Também é um requerimento da vereadora Sônia Ivete Maciel. Requerimento dos vereadores André Luiz Sade Pires, João Paulo Bosio, Lauro de Souza Silva Júnior e Vitor Camilo Fabrício, solicitando ao senhor Wagner Mesquita de Oliveira, secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, SESP Paraná, a instalação de uma unidade da patrulha escolar no município de Jandaia do Sul para atendimento de nossa cidade. Senhor secretário, sabemos que a patrulha escolar é uma união da comunidade escolar com a polícia para reduzir a violência e a criminalidade nas escolas e nas suas proximidades. Seu objetivo principal é a prevenção e, supletivamente, a repressão aos crimes e aos atos infracionais. Ela assessora a comunidade escolar a encontrar os caminhos da segurança através do trabalho de reflexão, palestras e organização para a ação. O policiamento nas escolas passa a contar com policiais militares especialmente capacitados que, conhecendo a realidade da comunidade escolar, buscam medidas que minimizem a ação dos criminosos nas escolas e proximidades. Devido a inúmeras ocorrências dentro e nos arredores de nossas escolas e colégios, fazemos esse apelo em nome de toda a comunidade escolar e das famílias jandaienses e aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração. Requerimento apresentado pelos vereadores André, João Paulo, Lauro de Souza e Vitor Fabrício. Requerimento também apresentado agora pelo vereador Rodrigo Vanoni Alberton, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal, através da divisão competente, para que remeta informações a esta Casa de Leis da quantidade de diagnósticos de câncer no município de Jandaia do Sul, nos últimos 5 anos, utilizando os dados da 16ª Regional de Saúde, para que possamos viabilizar a análise de uma política pública destinada ao atendimento desta classe especial de pacientes dessa municipalidade. Desde já agradeço a disponibilidade, fazendo votos de estima e distinta consideração. Requerimento do vereador Rodrigo Alberton. Requerimento apresentado pelo vereador Erasmo Antônio Sermide, solicitando ao senhor prefeito municipal que o mesmo estabeleça a multa para quem efetuar trotes no atendimento do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, Defesa Civil e demais serviços emergenciais, visto que essa brincadeira de mau gosto pode atrapalhar o trabalho das autoridades e prejudicar quem realmente precisa de ajuda. A mobilização para atender uma suposta ocorrência costuma levar vários profissionais e, às vezes, mais de uma ambulância. Por isso, o proprietário de uma linha telefônica, ou caso de aparelho celular, detentor de CPF cujo aparelho está cadastrado e tenha sido usado neste ato infracional, deve estar sujeito ao pagamento desta multa. Desde já, agradecemos a disponibilidade, fazemos votos de estima e de distinta consideração. Esse é o requerimento do vereador Erasmo Sermide. Também temos aqui um requerimento do vereador Erasmo Sermide também, solicitando ao senhor prefeito municipal que informe a esta Casa de Leis, para esclarecimento público, quantos e quais são os fundos municipais que possuem receitas vinculadas, bem como qual o saldo das respectivas contas desde o início de 2017 até a presente data. Desde já agradecemos a disponibilidade, fazendo votos de estima e distinta consideração. Esse também é um requerimento do vereador Erasmo Sermide. Mais um requerimento aqui, apresentado pelo vereador Milton de Martins Lopes Vilar, sugerindo o envio de moção de aplausos ao doutor Ossano Yasaka, como reconhecimento pelos excelentes serviços prestados em nossa comunidade. Profissional dedicado, comprometido, abnegado e cujas ações são caracterizadas pelo desprendimento e altruísmo, sempre visando o bem-estar de seus pacientes. Transmite segurança e confiança com poucos que o fazem. É o requerimento do vereador Milton de Martins Lopes Vilar. Passamos agora às indicações. Indicação do vereador Lauro de Souza Silva Júnior e Célia Correia Cavassani
Indicam à mesa, cumprindo todas as exigências, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo faça uma ilha, meio fio e jardinagem, na Avenida Paraná, na altura do cruzamento com a Rua Marumbi, de forma regular, melhora o trânsito de veículos de pequeno e grande porte. Senhor prefeito, atualmente, o que disciplina e orienta o trânsito naquele local são marcações várias. Ocorre que quem está entrando na cidade e necessita fazer uma conversão à esquerda, no sentido do Jardim das Flores, acaba passando por cima da marcação viária, transitando pela contramão, fator que tem colocado em risco a segurança de transeuntes e que já ocasionou diversos acidentes. Com a ilha, o condutor do veículo precisa contornar a mesma, o que torna mais segura a estação. É uma indicação do vereador Lauro de Souza e Célia Cavazzani. Mais uma indicação aqui da vereadora Célia Cavazzani, solicitando que seja enviado ao senhor prefeito municipal e que o mesmo destine o recurso liberado pelo deputado estadual Dr. Batista para a aquisição de um micro-ônibus a fim de transportar pacientes com maior comodidade. Esta é uma reivindicação constante dos pacientes, haja vista que o desconforto é antigo. É uma indicação da vereadora Célia. Uma indicação do vereador Milton de Martins Lopes Vilar, solicitando o envio desta através de ofício ao senhor prefeito municipal, que o mesmo dê continuidade à obra de prolongamento da rua Dr. Clementino Pupi até o conjunto habitacional Rebouças. Essa ação, com certeza, facilitará o acesso dos moradores daquele local e tem sido um pedido constante dos mesmos. Essa é uma indicação do vereador Milton Lopes. Indicação do vereador André Luiz Sade Pires, solicitando ao senhor prefeito municipal que execute reparos nas dependências do ginásio de esporte Dorvalino Crivellari, situado no Jardim das Esmeraldas. Senhor prefeito, as pessoas que utilizam essa quadra de esportes e a população residente no entorno deste ginásio têm feito constantes reclamações quanto às condições desse local. A área frontal que liga a cobertura, cujo material é de fibra de vidro, e tendo se desprendido, fica batendo o tempo todo, causando um barulho que incomoda bastante. Os sanitários estão em situação deplorável, faltando as torneiras e até mesmo os vasos. As paredes deterioradas requerem uma repintura urgente. Enfim, pedimos que se faça uma vistoria geral para sanar os problemas que têm se apresentado, visto a importância desse logradouro público. Essa é uma indicação do vereador André Luiz Sade Pires. Nós recebemos aqui também 2 convites. O primeiro convite, vou fazer a leitura aqui, o ilustríssimo comandante do 2º Comando Regional, Coronel Lanes Randall Prats Marques, e o comandante do 10º Batalhão, Tenente Coronel José Francisco Cardoso, convidam a todos os vereadores para a solenidade do 40º aniversário do 10º Batalhão da Polícia Militar, conforme programação. Então, nós temos aqui 24 de outubro de 2017, às 8h30 da manhã, na sede do 10º Batalhão da Polícia Militar. Aí tem aqui os trajes, tá? Civis, trajes esporte fino. Em caso de chuva, a solenidade ocorrerá no salão da AMEV, ao lado do batalhão. Então, esse é um convite enviado pela Polícia Militar. E um convite também, convidamos vossas senhorias a participarem da reunião ampliada para fortalecimento da rede socioassistencial da comarca de Jandaia do Sul, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2017, às 19h30, no Salão da Igreja São João Batista, Mário Tésio, Rua Professor Wilson Roberto Veroni. O evento reunirá a comunidade a fim de refletir os limites e as possibilidades dos atendimentos em rede socioassistencial por meio de um diálogo interinstitucional e o projeto Ressocialize a Ação, em parceria com o Conselho da Comunidade de Jandaia do Sul. Aproveitamos o ensejo para reiterar nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lucimara Caires Moraes, assistente social. Era só, senhor presidente.
vereador. A parte da explicação do ponto já que estamos correndo hoje. A todos que nos acompanham pela TV Câmara, a todos aqui no nosso plenário, nós vamos mudar o nosso roteiro devido aos professores que estão aqui hoje nos visitando e querem conversar com os vereadores no final da reunião. Por isso nós vamos apressar nossa reunião aqui para poder atender vocês. Tá bom? Convido o secretário Vitor Fabrício para fazer a leitura da matéria em pauta na ordem do dia. Bom, vereadores e vereadoras, nós temos aqui o projeto de lei número 28, de 11 de outubro de 2017, que dispõe sobre os aportes suplementares do município de Jandaia do Sul para a amortização do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Jandaia do Sul. Esse é um projeto de lei que chegou hoje na casa e nós temos que votar primeiramente o regime de urgência. Se quiser pôr em votação. Acho que todos têm conhecimento já da pauta do projeto, teve uma reunião hoje à tarde, não é isso? Em discussão. Senhor presidente, quer falar? Senhor presidente, como eu já falei, eu não gostaria que fosse derrubado nesse urgência. Gostaria de votar hoje. Mas quando eu estou percebendo que a maioria dos pais dessa casa estão achando que é melhor derrubar o regime de urgência para ter maior conhecimento do projeto de lei, então eu vou concordar com os colegas, apesar de eu estar com eles, e se a maioria achar que deve derrubar o regime de urgência, eu concordo com vocês. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Se contrário, se manifeste seu voto. Quem foi derrubar o regime de urgência? Derrubar a urgência. Derrubar a urgência. Derrubada a urgência por unanimidade. Dando sequência aqui, então. Senhor presidente, eu acho que até mesmo na hora que a gente for fazer a nossa reunião, a gente podia também colocar um conselho do Fundo de Previdência do nosso município para poder participar também da reunião. Até mesmo antes de ter uma conversa, acho que seria interessante. Até mesmo para ficar mais transparente o assunto. Requerimento apresentado pelo vereador Milton de Martins Lopes Vilar. Esse requerimento é sobre a moção de aplausos ao doutor Sessão e a Saca. Tem discussão? Presidente, peço a palavra? Conselho. Senhor presidente, o doutor Sessão é uma pessoa, um médico, que eu sempre admirei muito pelo grande trabalho que ele tem feito no nosso município e em toda a região. Como foi colocado aqui no regimento, é um profissional dedicado, todo mundo sabe da dedicação do doutor Sessão e a Saca, do comprometimento do doutor Sessão. Abnegado e cujas ações são caracterizadas pelo desprendimento e altruísmo, sempre visando o bem-estar de seus pacientes, transmitindo a todos os pacientes segurança, confiança, como poucos profissionais fazem. Doutor Sessão, além de ser essa pessoa, já que eu já falei sobre ele nesse momento, ele foi a primeira pessoa de Jandaia a se formar médico. Primeiro cidadão jandaense a se formar médico. Também foi a primeira pessoa da colônia japonesa de Jandaia a se formar médico. Olha, como é uma pessoa importante para nós, dado também aos relevantes trabalhos que ele faz no nosso município. Ele iniciou o curso primário, na época era primário, hoje é Fundamental 1, em Jandaia do Sul, e terminou o curso em Rolândia. Pois na época aqui, que o primário ia até a quarta série, o quarto ano, melhor. E Jandaia não tinha o quarto ano. Então, o doutor teve que terminar seu quarto ano em Rolândia. Começou o ginásio em Apucarana, que o ginásio na época era municipal em Apucarana. E terminou em Mandaguari, que já tinha o ginásio em Mandaguari no final do Fundamental já 2. Fez o segundo grau, atual ensino médio, no Colégio Estadual Curitiba. O Sessão fez o curso de medicina e, ao mesmo tempo em que serviu o Exército Brasileiro, fazia o curso de medicina e serviu o Exército Brasileiro, o CPR, Centro de Preparação de Oficiais de Reserva e Infantaria. Ele prestou serviço militar como médico, saindo da corporação do Exército como terceiro sargento.
Concluiu o curso de medicina na Universidade Federal do Paraná em 1962. Trabalha como médico há mais de 55 anos, há mais de 5 décadas. Olha quanto tempo o Dr. São se dedica a curar as pessoas. Tendo atuado em Mandaguari, Barbosa Ferraz, Marumbi e Jandaia do Sul, atualmente pelo PSF. Foi professor de Barbosa Ferraz, Dr. Santos, tendo, depois de todas as andanças, se mudado para Jandaia em 1946. Ele veio para cá antes, aí depois saiu para estudar e trabalhar fora. Em 1946, ele voltou para Jandaia, onde pôde ajudar muita gente no exercício de sua profissão. Trabalhou como voluntário de alfabetização no antigo Mobral. Muitos de vocês, os senhores, nem sabem o que é Mobral, não ouviram nem falar em Mobral. Ele trabalhou como voluntário no curso de Mobral e no curso de noivos na paróquia de nossa cidade. Uma vez, foi uma pessoa muito religiosa. O Dr. São não perde uma missa ao domingo ou ao sábado. Ele vai toda semana. Então, é uma pessoa que a gente, por esses fatos narrados, a gente acha que ele merece uma moção de aplauso dos representantes do povo de Jandaia do Sul. Por isso, esse pedido à Câmara que aprove essa moção de aplauso para o Dr. São, que é uma pessoa merecedora. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação. E mais uma coisa, vereador, ele não sabe dessa moção da causa. Ele não sabe, ele vai dar um choque, ela vai saber que é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa simples. Ele não, nem calcula que vai dar uma moção da causa. Obrigado. Continua a discussão. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade por essa Casa de Leis. Requerimento do vereador Erasmo Cervite, solicitando ao senhor prefeito municipal quantos e quais são os fundos municipais que possuem receitas vinculadas, bem como qual o saldo das respectivas contas desde o início do ano de 2017 até a presente data. Em discussão. Em votação. Os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade por essa Casa de Leis. Requerimento também do vereador Erasmo Cervite, solicitando ao prefeito municipal que estabeleça multa para quem efetuar trotes no atendimento do SAMU. Em discussão. As palavras, por favor. Eu gostaria de colocar uma situação, quando a gente coloca, né, primeiramente, boa noite a todos que nos seguem pela TV Câmara, boa noite a todos que estão presentes aqui. Depois vamos ouvir os professores aí, né, desse momento que está acontecendo. E quando a gente fala instalar uma multa, obviamente que ninguém quer dar prejuízo para ninguém, lesar ninguém. Nosso intuito é preservar vidas, né, porque às vezes uma brincadeira de mau gosto, aí, uma empolgação pode levar as criaturas a se locomoverem, né? O filho do professor Luiz trabalha lá, o vereador Ramon já trabalhou também no SAMU, e nós sabemos que para aquela família que precisa do atendimento, e se não tiver naquele momento, minutos podem ser importantes, minutos podem decidir uma vida. Então, o intuito não é criar mais um compromisso, mais uma multa, pelo contrário, salvaguardar vidas, um trabalho de respeito, e nós sabemos também do fator humano, o fator financeiro. O deslocamento de viaturas, pessoal, homens, requer de investimento. Então, obviamente, aqui podemos ter um gasto desnecessário. Então, é somente nesse intuito que a população fique, para que cada vez mais o serviço de saúde seja um serviço ótimo e competente. Seria só isso, principalmente. Continua a discussão. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade por esta Casa de Leis. Requerimento do vereador Rodrigo Alberton, solicitando ao senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis
a quantidade de diagnósticos de câncer no município de Jandaia do Sul nos últimos 5 anos, utilizando os dados da 16ª Regional de Saúde. Em discussão? Eu peço a palavra, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos presentes, hoje o câncer é uma enfermidade que, de acordo com pesquisas, aumenta a cada dia. E quando a pessoa recebe o diagnóstico, comprova ou tem a doença, trata-se uma grande batalha pela vida, mas, nesse entanto, ali, o apoio da família é de extrema importância. O poder público aí tem a obrigação de oferecer qualidade de vida aos pacientes que fazem cansativas viagens aí em busca de tratamento em outros municípios, como exemplos aí o município de Londrina e Maringá. E por esse motivo faço esse requerimento e, a partir daí, o objetivo de campanhas, ações recreativas de conscientização à população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, que leva em média um período de 2 anos e meio de tratamento e outros 5 anos de acompanhamento. Peço aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que sejam favoráveis a esse requerimento. Obrigado. Continuando a discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem seu voto. Aprovado pela unanimidade com essa Casa de Leis. Requerimento apresentado pelos vereadores André Luiz Sade Pires, João Paulo, Lauro de Souza e Vitor Fabrício, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, senhor Wagner Mesquita de Oliveira, que disponibilize uma unidade da patrulha escolar para o município de Jandaia do Sul. Em discussão? Essa palavra, senhor presidente. Senhores vereadores, eu queria pedir o apoio de vocês neste requerimento, porque nossa cidade vem atravessando nos últimos anos questões bem interessantes em relação à segurança nas escolas, sejam elas estaduais ou municipais. Recentemente, aí, semana passada, nós tivemos um fato aqui no nosso município também bem complicado e a gente acredita que a presença de uma patrulha escolar pode ajudar a conscientizar a comunidade, professores e alunos no trabalho sério, com palestras, com prevenção, como eles atuam em todo o estado do Paraná. Nós sabemos que a Apucarana tem uma unidade, só que ultimamente não tem feito a cobertura no município de Jandaia do Sul. Eu mesmo tive a oportunidade de presenciar uma palestra, acho que em 2015, de 2 soldados da patrulha escolar, mas foi apenas isso, foi no Colégio Unidade Polo. Então a gente está fazendo esse apelo aqui ao secretário de Segurança, Wagner Mesquita de Oliveira, e a gente acredita que com a força que nós temos lá em Curitiba, os deputados que representam o Jandaia, secretários de governo, a gente pode aí buscar um caminho para tentar viabilizar essa unidade da patrulha escolar para Jandaia, que eu acredito que vai trazer aí um pouco de conforto, de segurança, de mais segurança ainda para as nossas crianças, nesse trabalho de prevenção. Então eu queria pedir o apoio de vocês nesse requerimento aí. Era só, senhor presidente. Continuando a discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Senhor presidente, é só para completar isso aí e dizer do fato que já aconteceu há mais ou menos 1 ano no nosso município. Há mais ou menos 1 ano, vereador Herado, teve um problema com 2 alunos numa das escolas do nosso município. Um dos alunos é esse que está dando problema hoje numa escola do nosso município. Na época, os 2 alunos começaram a perturbar demais a professora. A professora tem 20 alunos, 25 alunos, 30 alunos numa sala de aula. 2 alunos começam a perturbar demais a professora e acabam não conseguindo dar aula. E ainda vou dizer para os senhores, se existe um profissional que trabalha, que tem amor por aquilo que faz, é o professor ou a professora. Tanto é que vocês viram agora mesmo, semana passada, numa cidade de Minas Gerais, a professora morreu salvando as criancinhas. Ela entrava, pegava uma criança, tirava, estava queimada, entrava, pegava uma criança tirando, e acabou salvando muitas vidas e acabou morrendo queimada, né? Em decorrência do fogo, da queimadura, ela teve 90% do corpo queimado. Aí essa professora, ela se desesperou e pediu ajuda da direção. A direção foi lá na sala de aula, falou com as crianças, falou com os alunos, eram 2, um mês e o outro. Os alunos pararam na hora, quando chegou a pessoa que não é da sala de aula, que é do convívio diário dos alunos ali, então respeito, para de falar um pouquinho. Pararam. Quando a diretora saiu da sala de aula, as crianças voltaram a bagunçar também, a conversar e deixar
a professora fazer o seu trabalho. A professora novamente perdeu a paciência e voltou na direção do rádio para passar alguma coisa no rádio, algum CD, ela deveria ter ali, para tentar despertar aqueles dois alunos a vontade de estudar um pouquinho e de ficar quieto, de ficar quieto para poder trabalhar. E o rádio, ela voltou passando, o rádio não apareceu na sala de aula. E a professora continuou trabalhando com os dois alunos, para os dois e os demais, mas os dois atrapalhando na sala de aula. Novamente a professora se perdeu. Se perdeu e saiu. Imagino eu, aos gritos da sala de aula. E não é para menos. Você tem 25 alunos na sala, querendo trabalhar, e 2 alunos que não deixando, a pessoa tem desespero. Eu fui professor praticamente 48 anos, sei o que é uma sala de aula. Aí, em vez da equipe, da direção da escola, diretora, psicóloga, pedagoga, deixa o secretário fora, ir lá e dar um apoio para essa professora, apoio moral, e mostrar para o aluno que quem manda na escola é a professora e é a direção da escola, fizeram justamente o contrário. Disseram para a professora: aqui você não vai mais dar aula, procura a escola para você. O que fizeram nesse momento? Fizeram esse aluno crescer, ficar forte, e pensar com ele mesmo: olha, aqui eu mando um pedaço. Mas em Bom Sucesso não era tão forte, mas aqui na Bahia eu sou. Aqui eu mando. E a professora realmente teve que ir para outra escola. Por causa do destino, esse menino, um dos 2, acabou se mudando aqui perto da escola Unidade Polo. E aí teve, até por direito, se matricular em outra escola, com diferença de outra escola. Da escola que eu teve. E foi para lá e já está dando problema na escola. Por quê? Porque o problema não foi sanado na primeira vez que ele criou o problema na cidade. Se tivesse sanado lá, não teria, com certeza, o problema aqui hoje. Que o presidente estava muito bem, o presidente viu o que aconteceu na escola, nós participamos, os vereadores se empenharam todos para resolver a situação, fomos procurar a promotora, o promotor, de justiça do nosso município, e ultimamente procuramos o juiz, o Dr. João. O Dr. João fez um trabalho fantástico, nos atendeu, fez tudo que, está fazendo tudo que pode fazer, até aqui talvez que não possa, mas está fazendo para ajudar a escola que eu tenho, que é uma escola que merece todo apoio do povo de Jandaia. Isso aí saiu da alçada da nossa administração municipal. Não cabia mais para o Departamento de Educação resolver a situação, não cabia para a Prefeitura resolver esse problema, não cabia nem para o Núcleo de Educação resolver. Isso foi cair na mão do Dr. João, juiz de direito do nosso município. E ele se comprometeu, falou que ia falar com os promotores. E realmente, no mesmo dia, ele foi e já conversou com o doutor Luiz Fernando e a doutora Fernanda. E realmente fizeram uma conversa e ele acharam a melhor maneira de resolver a situação. Hoje eu estive na escola de Montente e aí os professores estavam apavorados, o que é normal. Não vou relatar aqui os fatos, mas todos nós sabemos o que aconteceu na escola. E ninguém fica tranquilo numa escola dessa, vereadora Sônia Maciel. É um problema muito sério. Então, o requerimento dos vereadores, Nessa, Vitor, João Paulo e Lauro, é muito oportuno nessa hora. Vamos torcer para que o nosso secretário realmente crie essa patrulha em nosso município, para socorrer, porque não está fácil. Esse é um exemplo que está acontecendo atualmente no nosso município. Mas sabemos que todas as escolas do município têm problemas com alunos. E é a hora, gente, de estar às mãos, de ajudar esses professores que estão em sala de aula, que sofrem para educar os filhos dos outros, e que às vezes não estão conseguindo fazer isso aí. Por isso vamos torcer para que o requerimento seja não aprovado pela casa, como vai ser. Nós sabemos disso aí. A casa é justa e a casa reconhece o bom requerimento. Mas para que o secretário nos atenda e mande essa patrulha para o nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão.
Em votação. Os vereadores estiverem favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade por essa Casa de Leis. Requerimento da vereadora Sônia Ivete Maciel, solicitando ao senhor prefeito municipal para que promova uma reunião com os proprietários da Câmara Jandaia, do Prever e do Plano Aliança e representantes da Câmara Municipal, visando melhorias na manutenção da capela mortuária. Em discussão. Essa aqui em Jandaia tem 3 funerárias. Quando foi para o Prever e para Jandaia, ele veio aqui na Câmara e prometeu um monte de coisa, junto com o prefeito, junto com todos os vereadores. Mas não está acontecendo. Eles não estão fazendo o que combinou. Porque o combinado era ter muitas melhorias. E está cada dia pior. Então, requerimento, indicação, eu já cansei de fazer. E o povo está reclamando. Esses dias teve um velório lá, da mãe da Alice, e veio várias pessoas reclamar. Uma senhora, uma professora do Jardim das Flores. Então, eu solicito, senhor presidente, que as 3 funerárias venham aqui, com todos os vereadores e o prefeito, para cada um assumir a sua responsabilidade e não fica esse jogo de empurra. Sai um velório, o outro chega, está tudo bagunçado, para aqui na nossa frente assumir um compromisso sério, para não ter banheiro entupido, para não ter cozinha bagunçada, porque às vezes acaba de sair um, o outro chega. Aí, então, cada um que saiu, da Prever, saiu, já tem uma equipe para limpar, deixar tudo arrumadinho, porque se chegar outro dali a pouco vai usar e está bagunçado. Então nós vamos ter que conversar todo mundo olho no olho. Senão não adianta a gente ficar fazendo requerimento e mandando para o prefeito. Então vamos marcar uma data e conversar todo mundo junto. Para resolver isso aí, porque o povo está reclamando, e eu fico até sem saber. Cada vez que eu vou no velório, eu passo vergonha. Esses dias eu fui, o padre fazendo a missa lá, e todo mundo lá fora não ouve nada, só ouve quem está ali. E esse pedido da caixinha de som já foi pedido milhares de vezes. É uma coisa barata, simples, isso é um descaso. Então não pode acontecer isso. Então vamos aqui, vamos resolver tudo. O bebedouro, os banheiros, a cozinha, a manutenção, ver quem que está responsável por isso e cobrar. Porque a gente conversou com o Prever antes de vir. E nunca mais conversamos. Só manda requerimento e indicação. E não está resolvendo. Então eu peço, senhor presidente, para ver isso para nós com urgência. Tá? E outra coisa também, eu quero agradecer a todos os vereadores pela lei, a lei dos vereadores mirim. Vai ser uma coisa boa a população. Logo vou estar nas escolas, porque nós vamos ter que fazer regimento interno, vamos ter que fazer data de eleição. Então, essa lei vai ter uma Câmara para vereadores mirim. A criança de 12 a 15 anos entra com 15, sai com 16 quando já é eleitor. Mas ele vai saber o porquê que ele quer ser um vereador, ele vai entender no legislativo para que serve vereador. Ele vai, na infância, com 12 anos aos 16, é a idade que a criança pega. Fala, por que você tem vontade de ser vereador? Vai ter entrevista com ele. Então vai ter a Câmara e eles vão participar e vai funcionar uma vez por semana igual a nossa Câmara. Para eles ir aprendendo, para quando chegar nos 18 e pode ser um candidato, realmente ele vai saber o que ele quer. Aí eu vou em cada escola conversar depois, mas eu agradeço a presença de todos vocês aqui. É muito bom tê-los conosco. Então eu conto com a ajuda de todos e agradeço de coração a todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Presidente, peça a palavra, por favor. Dona Sônia, essa questão das funerárias, com certeza é um momento oportuno para nós convidarmos as 3 funerárias, 3 empresas. Na verdade, existe uma disputa entre 2 grandes empresas, uma disputa de poder, uma disputa que vai muito além de cuidar da manutenção da capela mortuária, vai muito além. Eu acredito que
Então, logo, talvez até o próximo mês, a gente consiga reunir essas funerárias, trocar uma ideia e colocar no papel, de olho no olho, me desculpa, mas não funciona. É uma disputa muito grande, é uma fatia de mercado que eles estão buscando, estão crescendo, e vai muito além de uma simples manutenção. Mas muito boa a pedida da senhora, com certeza temos que discutir que tem gente saindo lesada nessa situação toda aí. Muito obrigado. Isso é muito certo, porque tem a prever quando ele às vezes atende 10, a aliança atende 1, mas tem que ser respeitado. Porque aquele que foi ali, nós vamos dividir. Quem tem mais, tem um volume maior, tem 10, ele ganha mais também. Então ele tem que assumir a responsabilidade dele. Não importa quanto eles têm, a responsabilidade vai ser distribuída, né? Por igualdade. Obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Dona Célia, realmente, aconteceu comigo também, estava no velório lá, e não tinha água para beber. Não tinha água mineral. Foram lá e falaram, olha, vereador, de quem está a responsabilidade da capela portuária? Porque está uma vergonha, está terrível. Os ar-condicionados não estão funcionando, está no dia quente, improvisaram vários ventiladores para poder amenizar o calor, né? As pessoas todas reclamando, como a senhora disse, as caixas de som são baratas, realmente não é nada pesado, tanto interno como externo, dá para colocar até algumas externas, porque a pessoa que estava ali celebrando, seja o padre, o pastor, o ministro da igreja, como muitas vezes são ministros, ele está ali fazendo oração, mas lá fora está pura conversa, então ninguém entende nada, na verdade estava atrapalhando. Tá? E com as caixas de som, todos estariam ouvindo e participando daquele momento, que é o momento de pedido, geralmente é o momento que antecede o sepultamento. Então são soluções fáceis e que não são tomadas. Tá? Naquele momento não tinha água, as pessoas queriam usar o banheiro. Como é que você faz? Como é que descarga no banheiro? Como é que você usa o banheiro sem água? A capela estava cheia, tinha muita gente, um calor insuportável, e estava um ambiente totalmente desconfortável. Tá? Então, realmente, essa atitude tem que ser tomada, só está de parabéns, tem que ser tomada energicamente, como o vereador Lauro disse, né? Já que o olho não está funcionando, e que realmente sai do papel, porque o desconforto hoje está muito grande, a população tem se indagado, você vai no sepultamento e as pessoas falam, olha, vereador, dá uma olhada como é que está isso. Eu tenho plena razão, não tem mesmo, o serviço não está tendo. Tá? Então está aqui meu total apoio. Obrigado, senhor. Essa palavra, Você. também, vereador, você tem todo o nosso apoio, porque nós tivemos um velório lá que não tinha água na banheira, porque a torneira estava estragada, a torneira estava parada. E quando o pessoal do presídio veio aqui, eles prometeram tudo, só que não fizeram nada até hoje. Então, eu acredito que aqui a geradora da capela é a prefeitura. Então, eu acho que eles não fizeram nada que foi prometido aqui. Então, como disse bem o vereador Bruno, como está o para eles assumirem a responsabilidade deles. No dia que tem água na prefeitura, não tem como. Outro dia, cada dia tem uma coisa e não tem outra. Então, a responsabilidade é deles. Eles não quiserem fazer reforma, não arrumar tudo ali, não fizeram nada para isso. Porque eles gastaram lá 150 mil para pessoas. E queria que a gente liberasse, vieram aqui, pedir, orar para que a gente liberasse, para que eles trabalhassem, porém eles não estão cumprindo o que quiseram. Então, nós temos que tomar providência assim, convidar os candidatos e cobrar. Obrigada, senhor presidente. Em votação. Presidente, eu sei que tem um comentário também. Sei que está prolongado, mas é importante o requerimento da vereadora Sônia, praticamente todos os vereadores falaram já, dada a relevância do requerimento. Realmente, tanto eu como a vereadora Sônia, a vereadora Célia, estávamos aqui no mandato passado. Vieram aqui, insistiram, falaram o que deviam e o que não deviam falar. Para Jandaia dar liberdade de montarem o trabalho de Jandaia. Né? E realmente foi colocado aqui muita coisa, eles prometeram de ampliar aquela cozinha, de colocar um som, e fizeram isso aí, de reformar todo ali a capela, e não fizeram nada. Como já foi citado, os sanitários foram estourados, as portas estouradas, vasos entupidos, e ninguém toma conta de lá. Em vez de ter 4 pessoas mortas ali dentro, já está
cheio para dentro e fora. E aquele calor infernal ali dentro. Tem janelas ali que eles não conseguem abrir, porque perdeu a chave do cadeado. O ar, como o vereador já colocou, o ar-condicionado não funciona. O bebedouro, tem hora que tem água, tem hora que não tem água. Lá no vaso sanitário, na banheira, não tem água. Como é que faz? E já foi pedido, já foi feito vários requerimentos. Já foram lá, pedimos isso aí ao prefeito, ao secretário, pessoalmente, para que arrume isso aí, e não arrume. Agora, foi falado aqui, parece que a vereadora Célia falou, cara, a Célia falou, a pessoa, a Sônia, falou que ele está sabendo que mais de 50% é a questão do dever de Jandaia, que toma conta. Então, eles têm que, a hora que sair, a pessoa que estão velando, tem que deixar limpo aqui lá. Eles vão trabalhar mais, mas também tem muito mais. Né? Toma conta muito mais. 50% de salário no mínimo é um dever. Então, tem realmente que fazer a limpeza aqui lá. E a manutenção também, que foi a promessa deles. Mas sabemos que já compraram o terreno, que vão construir, mas isso aí, vereadora Sônia, pode demorar um ano. Então não podemos só, já compraram, vamos deixar a vontade. Não. Tem que resolver já a situação. E Mandaguari aconteceu um fato interessante, senhor presidente. O prefeito foi lá e conseguiu, por comodato, a funerária de Mandaguari por 20 anos. Mandaguari não tem mais uma funerária municipal. A funerária que era do município foi passada, o prefeito passou pela Câmara e foi dada para incomodado por 20 anos para o dever. E olha agora o problema do filho de Mandaguari. Se a aliança, que também está lá, precisar usar a capela portuária do Prever agora, de Mandaguari, eles têm que pagar R$700 por pessoa. Se tem morrer 2 pessoas de uma família só, num acidente, o Prever cobrou R$1.400. Ou pagam ou não velam lá na capela. E o município não tem lugar para velar. Está voltando a velar as pessoas nas casas, como era antigamente. E, dessa forma, estão forçando, na cidade de Mandaguari, para que todos sejam associados com o Prever. E que saiam da aliança. Você está de olho, está com vocês em Jandaia. Não com o Prever, que o Prever vai construir. Mas pode acontecer com a aliança também. Leva um pau lá e ganha com Jandaia. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado aí, porque a nossa capela portuária, também a capela portuária de Mandaguari, foi construída com dinheiro do povo. Eu não posso agora passar para um particular, por comodato, por 20 anos, e esse particular cobrar da população da cidade. Isso está acontecendo em Mandaguari. Então, o seu requerimento é bem oportuno, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade por essa Casa de Leis. Requerimento da vereadora Solivete Maciel, solicitando ao prefeito municipal para que adquira com recursos livres um ônibus destinado ao recolhimento de pessoas no município de Jandaia do Sul e encaminhe aos postos de recolhimento de sangue perante os agentes competentes. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Esse ônibus, esses dias, dia do professor, eu perdi uma grande amiga minha, companheira, Maria Antônia. Uma professora inteligente, dedicada, competente. Eu perdi, a família dela perdeu, a sociedade perdeu, a educação perdeu, a família Rotária perdeu muito. E a gente passou bastante sufoco atrás de sangue. Então, isso deixa a gente até revoltado, porque há uns 10 anos atrás, nós tínhamos um ônibus que ficava aí na praça, e qualquer pessoa que passava, porque todo mundo é muito ocupado, mas dava uma paradinha de carro, ia lá, já doava seu sangue. Agora não, vem uma vez por mês, mas se vem no dia 26, e eu preciso no dia 3, se eu não tenho carro, não é todo mundo tem carro que pode ir lá em Maringá doar um sangue, que pode ir a Pucarana. Então nós temos que ter o nosso ônibus aqui, igual tinha antes.
colhendo sangue. Qualquer horinha que você passar, você vê o ônibus ali, você já vai lá no instantinho, você doa o sangue. E vai ajudar, porque eu vi a falta que faz. Agora, esse mês, nós passamos essas dificuldades. É muito difícil. Então, eu estou mandando hoje um requerimento para o prefeito, mas não vou parar aí, não. Nós temos que procurar o nosso deputado, que é o meu deputado federal, estadual, o ministro, e nós vamos atrás. Porque isso aí tem que conseguir de alguma maneira. Se não tiver dinheiro do município, tem que vir de algum lugar. Porque a gente vê falar tanto aí que tantos lugares consegue, por que Jandaia não? Então nós vamos pular em cima, vamos atrás, e é uma coisa que vai beneficiar muita gente. E a gente só vê isso o dia que um da gente fica doente. Como a minha amiga ficou, nós trabalhamos junto no Roda, ela é minha secretária, e ela que me orientava, era uma pessoa que era a gente vê o sofrimento dela e a gente correndo atrás, eu catando uma aqui, catando outra aqui, para levar para Maringá. Sendo que a gente podia ter aqui e facilitar e acolher muito mais sangue e ajudar muito mais pessoas. Então eu peço a ajuda dos vereadores e agradeço por tudo. Continua a discussão. Presidente, peço a palavra. Só para completar uma questãozinha da vereadora Sônia Maciel. Nós temos aqui, na plenária hoje, 8 professores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 professores. Temos aqui vereadores, mais 3 vereadores professores. 11. E mais uma vereadora, também aprovada professora, e nós duas, com 12 professores. E eu posso falar, vereadora Sônia, sem medo de errar. E aqui tem algumas professoras que foram alunas da professora Maria Antônia Benedito Carlos. A vereadora Sônia, a professora Maria Antônia Benedito Carlos. Uma das professoras com maior capacidade de trabalhar, de ser educadora em nosso município. Ao isso que fui diretora, ela foi professora, fui professor junto com a Maria Antônia, e sei da responsabilidade e da formação da ética que aquela professora Maria Antônia teve e que fez para o nosso município. Uma grande professora. Jandaia perdeu muito. A região de Jandaia perdeu muito a professora Maria Antônia Benedito. Grande pessoa, ética. Se ela não pôde ajudar, com certeza, vereadora Sônia, ela não pôde ajudar. Tinha uma letra maravilhosa, a professora Maria Antônia. Uma capacidade para escrever, que olha, eu fico pensando, quando a pessoa está no auge da capacidade, no auge do conhecimento, acaba se aceitando a vida das pessoas. A professora igual a Maria Antônia teve que viver para sempre. Para passar os conhecimentos, passar o apoio, não só na educação, como a vereadora acabou de comentar, no Rotary. Eu não sou rotariano, frequento muito pouco Rotary. Fui lá 1 ou 2 vezes só, mas tenho certeza absoluta, vereadora Sônia, que tudo que você precisou e que os demais rotarianos precisou da professora Maria Antônia teve dela. E a coisa, e com o maior capricho, e com a maior dedicação, tudo que você pode esperar da sua tinha na professora. E nós sabemos também, com muita tristeza, que ela sofreu muito. Até no período de mandário, o voto deles para a vida da pessoa. Porque realmente doeu no coração do povo jandaense, dos professores de Jandaia, a perda da Maria Antônia Benedito Carlos. Obrigado. Obrigada. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade para essa Casa de Leis. De acordo com a lista de inscrição das explicações pessoais, concedo a palavra para o vereador. Conclusão final. Boa noite. Vereador João Paulo. Bom, senhor presidente, gostaria só de fazer um comentário, como a gente estava agora tentando falar da Maria Antônia. Eu tive o prazer de crescer ao lado dela,
considerava ela mesmo como uma tia minha, ela é irmã do meu tio, do Cap, então vivia ali dentro da casa dela. Eu acho que poderia até partir da gente aqui, acho que um estudo de tudo que ela contribuiu para o nosso município, que seja feita uma homenagem digna a ela. Como professora de português, na qual honrou com a sua postura ética e colaborou muito para a nossa educação do município. Lecionou no Colégio Estadual Rui Barbosa, né? Também trabalhou na parte administrativa da Fafijan, rotariana também, fez grande serviço lá. Então, acho que a gente poderia elaborar um estudo aqui e fazer essa homenagem a ela. Deixo meu boa noite a todos aqui, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador professor Paulo. Deixo a livre a palavra para o vereador Paulo Júnior. Quero agradecer a presença do Dr. Bruno, pessoa importante no jurídico aqui do nosso município. Agradecer a cada professor aqui presente, a gente já sabe do que se trata o assunto. E é bom a gente escutar cada um de vocês, que vocês têm para nos informar. Eu, particularmente, não sou da área, igual os demais professores, mas é muito bom ter vocês ter essa informação, para a gente saber como lidar com cada um que está sendo colocado para a gente aí, ou duas reuniões até agora que a gente fez parte. Então, obrigado por vocês estarem presentes. Tenho certeza que, em conjunto, Câmara de Vereadores, professores, Executivo Municipal, a gente vai achar o caminho disso tudo que está acontecendo. O melhor caminho para a classe dos professores, para os alunos, para todos. Porque quem sai lesado ou favorecido são vocês. Então, vocês têm que brigar pelo trabalho, pela classe de cada um de vocês. Então, parabéns, obrigado por ter vindo. Desejo uma boa noite a todos, um bom retorno aos seus lares, uma boa semana. Obrigado, vereador Lauro Júnior. Deixo livre a palavra para o vereador Erasmo Sergente. Deixo aqui meu boa noite a todos. E agradecendo, lembrando que na sexta-feira, né, dia 13, tivemos mais um evento da cultura, do show Com Brasil. Jandaenses que puderam comparecer, realmente gostaram, né? Tivemos um problema na divulgação, muitos não sabiam, né? Infelizmente ainda pessoas perderam o show pela divulgação, mas com os erros que se aprende, né? Então na próxima a divulgação será mais intensa. Mas o show foi muito bom e já garantimos um retorno dele aqui para o ano que vem. E deixar meus parabéns aqui ontem dia 15, parabéns a todos os professores, né? Minha irmã também é professora, também, meu cunhado. Então, a todos que merecem aqui os nossos parabéns. Lembrando que hoje, dia 16, é dia do instrutor. Nós que somos instrutores e diretores de ensino também, de autoescola, então deixo os parabéns aqui a todos os instrutores do Brasil. Tá? Seria só isso, que tenham todos uma boa e abençoada semana. Obrigado, vereador Erasmo. Deixo livre a palavra para o vereador Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Feliz aqueles que transferem o que sabem e aprendem o que ensinam. Ontem, comemorando o dia do professor, também sou pós-graduado na área da educação, professor de português e espanhol, hoje no atuante, mas tenho toda a consideração por vocês, professores. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês aqui presentes e todos os professores que nos acompanham pela TV Câmara. Obrigado, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos. Boa noite, a todos os presentes, boa noite. Tenham todos aí uma ótima e abençoada semana. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Deixo livre a palavra para a vereadora Célia Cavazano. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, doutor Bruno, jurista da prefeitura, obrigado por estar aqui. Meus professores que aqui estão, não sei o nome de todos, porque eu não sei dizer, mas eu gostaria de parabenizá-la, porque o diretor foi o professor, e seus professores podem dizer com nada. E eu também sou professora, fiz curso de letras, porém não exerço, só não ouvi. Então, nós, primeiramente, deu uma boa noite às pessoas que estão aí na prefeitura morando juntos também, e parabenizar os professores também. Nós temos aqui, além de nós não exercermos, nós temos o professor Emílio que exerce, o professor Manuel, o professor Maurício, né, que são professores também, são deles, nós temos sempre nação própria. Aqui, olha,
Porque realmente, se a gente tentar educar os militares e ensinar tudo, nós não conseguimos, mesmo sendo professor na empresa. Um exceto professor, então, dia 15 de outubro, que foi ontem, né, que foi o dia de professor, com todo o nosso carinho, nossa admiração, nossa gratidão, e eu tenho certeza que vocês são as pessoas mais especiais que existem nesse mundo. Porque ninguém seria alguém sem vocês. Parabéns e Deus abençoe essa caminhada. Eu acho que mulher é um bom, né? Porque a professora não faz. Parabéns e que Deus continue abençoando a cada um de vocês que estão e a cada um de vocês que estão. Parabéns, uma boa noite e Deus abençoe a cada um na sua volta para casa. E venham ser. Pode fechar. Obrigado, vereadora Célia Camazani. Deixo livre a palavra para a vereadora Sônia Marciano. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e todos os presentes. Foi muito bom ter vocês aqui hoje e volte sempre, tá? Que todos tenham uma semana abençoada. Obrigado, vereadora. Deixo livre a palavra para o vereador, professor Vitor Fabrício. Deixar aqui meu boa noite, agradecimento ao presidente, os vereadores e vereadoras aqui, pela aprovação dos requerimentos, sobretudo esse da patrulha escolar, esse pedido que nós vamos fazer lá em Curitiba. Agradecer também a presença dos munícipes, dos professores aqui presentes, ao pessoal que nos assiste pela TV Câmara. Segundo informações ali do assessor Michel, 40 em média online hoje. Então, assim, o pessoal está começando a acessar e assistir as sessões também pela internet. Dizer aqui, João Paulo, sobre a Maria Antônia, bem rapidamente também, uma amiga nossa de muitos anos, da minha família, quantos e quantos trabalhos, monografias, conclusões de curso, ela fez a correção, né, da minha escrita particularmente, dos meus artigos, trabalho de conclusão de graduação, pós-graduação, uma pessoa extremamente competente, poucas profissionais que nós temos assim no nosso município, com gabarito, com a classe, com a ética da professora Maria Antônia. Então, muito oportuno esse voto que você pediu, vai constar em ata, e são pessoas assim que nos fazem caminhar, seguir em frente, né, porque deixam um legado, deixam uma marca, né, na sociedade jandaiense. Então, parabéns à professora Maria Antônia por tudo que ela fez para a nossa cidade, para as pessoas de Jandaia. Dizer que também agradecer ao prefeito Então, que uma indicação feita por mim e pelo vereador Lauro de Souza, né, em relação à pista de caminhada, nós pedimos por ele lá as marcações, o pessoal que está caminhando saber a quantidade de distância que vem ali realizando. Então o prefeito começou a fazer, então a gente pede bastante, ele não atende. Quando atende, a gente tem que também agradecer, porque não é fácil que ele atenda não, e quando atende a gente agradece, né? Muitos munícipes procuraram a gente pedindo a marcação, porque o pessoal gosta, caminhei tantos metros, caminhei tantos quilômetros já, então ele começou a fazer. Nessa mesma indicação, né, vereador Lauro, tem a questão das barras de alongamento. Vamos pegar no pé dele para fazer também, o pessoal se exercitar antes e depois da caminhada. Era isso. Senhor presidente, só lembrando o senhor comente em relação à reunião extraordinária, se vai ocorrer ou não, em relação a esse projeto, se vai ocorrer as comissões, como que nós vamos tocar isso aí. Era só, muito obrigado. Dispensa a palavra. Obrigado, vereador Vitor Fabrício. Deixo livre a palavra para o vereador professor Milton. Senhor presidente, agradecer a presença aqui do grupo, advogado da prefeitura. Obrigado, Bruno, pela sua presença. A Rosinha sempre presente aqui com a gente. O Bruno, venha sempre, Bruno. É importante a sua presença aqui. Agradecer a presença também das colegas, professoras. É um prazer ter você aqui com a gente. Assim, nossas reuniões, vendo nosso trabalho, a dedicação de cada vereador é muito importante. E olha, eu me enganei na hora que eu citei que tinha 4 professores vereadores, 5, né? Eu vou ligando também lá, olha. A História, a Neta Célia, Vitor, eu e o João Paulo. Tem aqui, ó, 1, 2, só 3 que não é professor aqui. Tem não mais advogado. Nós estamos na maioria aqui, professores. Ainda é professor, né? Olha que legal. Nunca teve uma reunião de vereadores. Nós temos que parabenizar os professores pelo dia 15 de outubro, uma data super importante para o povo brasileiro, e a data que é comemorada no dia do professor. Nós sabemos que o professor é aquela pessoa que ensina. Esse
ensina a todos. Não existe nenhuma profissão. O Bruno não seria advogado sendo professor. A vereadora Sônia não seria advogada sendo professor. Então, o professor é aquela pessoa que deveria ser a pessoa mais prestigiada no país, ou em alguns países são. Não existe profissão sem professor. Em alguns países, os sermões poderosos reverenciam aos professores, valorizam os professores. E temos que começar, senhores vereadores, valorizando os professores pelo salário. Não adianta muita conversa. Isso não resolve, muito é bom. Faz cócega do ego, sim. Mas sem salário ninguém vive, não. Tem que ter salário. Não é hora de tirar salário do professor. Não é hora de dar direito dos professores, como estão fazendo no nosso país, no nosso estado, e também querem fazer no nosso município. Essa casa, eu tenho certeza que 5 professores aqui e mais 4 pessoas de uma competência inigualável, como o presidente, como a doutora Sônia, como o vereador Erasmo, nós não vamos deixar tirar direito do professor dessa casa. Não é em nosso mandato que vai estar direito. Se direito em outro mandato, no nosso não. Nós vamos segurar essa pedra. E eu sei que isso vai acontecer. Então, parabéns aos nossos professores, pelo dia 15 de outubro. Eu acho que o professor não deveria ser só dia 15. Deveria ser todos os dias, né? Todos os dias em sala de aula. E dedicam. O professor dedica. Dão a vida, como aconteceu em Minas Gerais, nos seus alunos. Todos tenham uma boa semana de trabalho, um bom, feliz final de semana. E as pessoas que nos ouvem em casa também tenham uma boa noite. Obrigado, também. Obrigado, vereador professor Dr. Lopes. Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, Dr. Bruno, pela presença, aos nossos professores. Não posso deixar aqui também de dar os parabéns e de agradecer a cada um de vocês pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação, pelo comprometimento que vocês têm com nossos alunos. Eu tive a oportunidade de visitar nossas escolas municipais esse mês e eu percebi, vereadores, o brilho nos olhos de cada professora, o sorriso estampado no rosto de cada professora, e percebi todo o amor, todo o carinho que vocês têm com nossos alunos e com nossas escolas. E como o professor mesmo disse, seria muito injusto os vereadores ficarem marcados desse mandato de querer fazer algumas coisas que vão tirar benefício de vocês. Então, espero que vocês podem contar com os vereadores dessa casa. Desejo a vocês paz, saúde, e que Deus continue dando muita sabedoria para que vocês possam ir continuando nessa luta, que juntos nós vamos transformar essa educação. Muito obrigado. A todos que nos acompanham pela telecâmara, meu obrigado. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Até a próxima.